pessoal, beleza? Eu sou o Ian, sou coordenador do curso Paralelo, sou professor de redação também. E hoje eu tô vindo aqui para fazer uma resolução de lista de exercícios que a gente passou para vocês de matemática, de geometria plana, beleza? Então eu vou fazer a resolução com vocês. Na verdade eu já fiz a resolução, tá aqui no papel. E aí eu vou gravar explicando para vocês toda a resolução de cada exercício dos 15 que tinha na lista, beleza? Então vamos lá para a aula. Então, pessoal, essa daqui é a lista, tá? Vou fazer a leitura do primeiro exercício com vocês aqui, Enem PPL 2019. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC e os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Então, ele está falando ali, ó, que o M é o ponto médio de BC, então vai estar bem no meio, bem na metade, dividindo em 2 partes iguais. E a AD é dividida em 3 partes pelos pontos P e Q, e vão ser 3 partes iguais também, tá? Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, é... Então, ele quer saber a razão entre BC e AD que vai fazer os triângulos terem a mesma área, beleza? Basicamente o exercício pede isso. Então agora vamos aqui para a resolução do exercício. Então aqui a gente tem a resolução que eu fiz, né? Eu desenhei de novo para vocês aqui o trapézio junto com os triângulos. Ele falou que o ponto M é o ponto médio, portanto aqui BM tem que ser igual a MC, certo? A gente vê que a altura desse trapézio vai ser a mesma altura de todos os triângulos internos, certo? E aí o que acontece? Vocês lembram a fórmula da área de triângulo? A fórmula da área de triângulo é B base vezes H, altura, dividido por 2. Ou seja, a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Se a gente tem que a altura de todos os triângulos é H, então, para a área de todos os triângulos serem iguais, a base tem que ser igual. Então, se a altura é H, a base, que no caso vai ser BM, MC, QD, PQ e AP, tem que ser iguais, certo? Em cima ele já falou que dividiu no meio. Então, esse daqui é igual a esse. E aqui ele falou que dividiu em 3 partes iguais. Então, esse é igual a esse, que é igual a esse. Só que, para esse triângulo que está com o vértice para baixo e esse triângulo que está com o vértice para cima serem iguais, então, esse lado tem que ser igual a esse, certo? E aí foi o que eu escrevi aqui. BM igual a MC, certo? Portanto, o triângulo BPM é igual ao triângulo MQC. Foi? Aí nota-se que os 5 triângulos possuem a mesma altura H, logo para os 5 triângulos terem a mesma área, temos BM igual a MC igual a AP igual a PQ igual a QD, certo? Substituindo o comprimento desses segmentos por x, então se eu chamar esse lado de x, aqui também vai ser 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 x, certo? Substituindo, a gente vai ter aqui BC é igual a 2x, certo? Porque ele vai pegar 2 lados aqui. E AD vai ser 3x, porque ele vai pegar 3 lados, certo? Então, vai ficar BC igual a 2x, AD igual a 3x, BC dividido por AD igual a 2x dividido por 3x. Então, 2/3. Resposta alternativa A. Aqui, A. Fechou? Esse daqui foi o primeiro exercício, beleza? Vamos para o segundo agora. Enem PPL 2019 também. Uma pista circular delimitada por 2 circunferências concêntricas foi construída. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Ele mostra a figurinha aqui. O segmento RP é o diâmetro dessa circunferência interna, e o ângulo PRQ tem medida igual a π quintos radianos, certo?
Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a... Ele dá as alternativas. Então vamos lá. Fiz a resolução aqui para vocês também. Desenhei. É importante, galera, todo exercício de geometria você desenhar, tá? Facilita muito a sua vida. Tem alguns exercícios que não precisa, realmente. Você consegue fazer rapidão. Agora tem alguns exercícios que, se você não usar nem o desenho da prova, ou não desenhar a parte quando não tiver o desenho pronto, você vai ter muita dificuldade para resolver, tá bom? Então, vamos lá. Eu desenhei aqui, e aí eu marquei aqui o P, o R e o Q, certo? Aí, esse exercício você resolveria muito rápido se você pensar naquela propriedade de ângulo inscrito em circunferência, certo? O que acontece? A propriedade diz o quê? Quando a gente tem um ponto aqui e ele enxerga um arco, esse ângulo vai ser a metade do ângulo que o centro enxerga desse arco, certo? Então, no enunciado, ele fala que aqui, esse ângulo aqui, vale π sobre 5 radianos. Logo, o ângulo que sai de C para P e CQ aqui, esse ângulo aqui, ele vai ser 2π quintos radianos, certo? Então, tá bom. Essa daqui é o pulo do gato para resolver o exercício, tá? Então, ele deu no enunciado que o raio é 0,3 km, o PRQ é π sobre 5, e o perímetro, portanto, vai ser 2πr, né? Se o raio é 0,3, então o perímetro vai ser 0,6 π. Beleza? Então, a gente usou essa propriedade, logo, o ângulo que vai formar em C é 2π quintos radianos, certo? E aí, por regra de 3, aí fica fácil, né? Se o perímetro total é 0,6 π para 2π radianos, então, quanto vai ser o perímetro para 2π quintos radianos, certo? Regra de 3 básica, você resolve, vai dar x igual a 0,12 π radianos, ou metros, quilômetros, certo? No enunciado ele dá como quilômetros, então a resposta vai estar em quilômetros aqui. Beleza? Então, esse daqui foi exercício 2. Aí a gente vai para os próximos. Exercício 3, então, pessoal. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Beleza? Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração. O administrador de um museu recebe uma TV convencional de 20 polegadas que tem como razão do comprimento C pela altura A proporção 4:3 e precisa calcular o comprimento C dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. A tela dessa TV tem medida de comprimento C em centímetros igual a. Então vamos lá, galera. Fiz o desenho aqui de novo, tá? Então vamos lá. Ele fala que tem 20 polegadas e cada polegada tem 2,54 centímetros, beleza? Assim, a diagonal vai ter 50,8 centímetros, certo? Coloquei aqui o valor da diagonal. E aí eu coloquei a proporção. Se aqui for 4x de comprimento, a altura vai ser 3x, certo? E aí, por Pitágoras, a gente vai fazer. É importante lembrar nessa parte que eu aproximei aqui o 50,8 para 50. Por quê? Porque nas alternativas do exercício, os valores estão bem espaçados. Então, esse valor de 0,8 centímetros não vai fazer diferença na hora da resolução. E aí vai facilitar suas contas, certo? Então, coloca aqui 50 ao quadrado é igual a 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Isso daqui vai dar 2.500 igual a 25x quadrado. X quadrado igual a 100. Ou seja, x vai ser aproximadamente 10 centímetros.
Por que aproximadamente? Porque a gente arredondou aqui de 50,8 para 50, então não vai ser o valor exato aqui. E por que não pode ser menos 10 aqui? Porque teoricamente x ao quadrado ela possui duas raízes, e no caso aqui seria mais ou menos 10. Mas aqui a gente está se tratando de distância, e distância não existe valor negativo, certo? Então, a gente adota como resultado o resultado certo 10 centímetros. Foi positivos. E aí o sinal de portanto, para quem não conhece, tá? Portanto, C igual a 4x, C igual a aproximadamente 40 centímetros. Qual das alternativas que fica mais próximo a 40 centímetros? Cravado. É a alternativa D. Beleza? De 30 e 50. Tá bem longe uma da outra. E aí o mais próximo, quase certinho, é a alternativa D. Foi? Então, vamos para o exercício 4. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. Um condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para P. Então, ele pergunta aqui no final qual que é a conclusão que ele deve chegar de acordo com o estoque dele. Vamos lá. Galera, atente-se ao português. Ele falou que vai aumentar em 8. Então, vai aumentar mais 8 metros de diâmetro. Ou seja, mais 4 metros de raio. E não vai passar de 6 metros de diâmetro para 8 metros de diâmetro. Beleza? Entenderam isso? Ele vai passar de 3 metros de raio para 7 metros de raio, aumentando em 4. Foi? Beleza. Prestando atenção nesse português, vamos para o exercício. A área de uma circunferência vai ser πr quadrado, tá? Coloquei aqui para vocês lembrarem. Ele colocou para considerar o π igual a 3. A área a ser pavimentada será o círculo maior menos o círculo menor, que já existia, já estava pavimentada. Então, aí eu chamei a circunferência externa de A1, e a área dela vai ser πr quadrado, ou seja, A1 igual a 3 vezes 7 ao quadrado, certo? A área 1 vai ser 147 metros quadrados, ou seja, a área toda do círculo grande vai ser 147 metros quadrados. E aí o A2 vai ser a circunferência menor, πr quadrado, A2 igual a 3 vezes 3 ao quadrado, área igual a 27 metros quadrados. Assim, a área a ser pavimentada é de 147, que é a área maior, menos 27, que é a área menor. Vai dar 120 metros quadrados. Ou seja, a área maior, o círculo todo, menos esse círculozinho. Aí vai dar isso daqui, ó. Beleza? E aí, na alternativa aí, ele fala: não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Fechou, galera? Exercício 4, beleza? Vamos para o exercício 5 agora. Exercício 5. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Ele pergunta qual que é a área somada das placas. Foi? Vamos lá. Desenhei a placa novamente aqui, beleza? O raio vai ser 20 dessa semicircunferência, beleza? E aí, por o raio ser 20, essa altura desse círculo aqui, teoricamente, vai ser 20 também. Como a altura da placa inteira é 60, aqui vai ser 40 desse retângulo aqui, que a gente descobre que é um quadrado, já que esse lado aqui é 40 também, então vai ficar 40 por 40, vai virar um quadrado aqui, mais meia circunferência. Essa daqui vai ser a nossa figura geométrica do problema, certo?
π igual a 3,14, ele deu no enunciado. E a área de uma circunferência é πr². A área total da placa vai ser a soma da área da metade da circunferência com a área do quadrado. Foi? Então, portanto, a área vai ser igual a πr², que é da circunferência, só que como é só meia, a gente divide por 2, mais d², que é o quadrado aqui. Foi? A área vai ser 3,14 vezes 20 ao quadrado, dividido por 2, mais 40 ao quadrado. A área total, então, vai ser 2.228 centímetros quadrados. Só que, como são 10 placas, a gente multiplica esse valor por 10, achando que vai ser 22.280 centímetros quadrados. Alternativa B. Foi? Beleza? Então, vamos lá para o exercício 6. Enem 2019. Construir figuras de diversos tipos de apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é a parte do origami. Que tem significado altamente simbólico na cultura japonesa. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Ou seja, até aqui foi só enrolação, só explicando o que é um origami para quem não conhece. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. E aí ele mostra a figurinha aqui, beleza? E aí ele pergunta, após a dobradura, a medida do segmento AE é. Ele quer saber, então, o tamanho de AE. Eu desenhei aqui para vocês, tá? Coloquei os valores aqui que ele dava, né? Então, ele chama, ele fala que aqui é 18, ele fala que aqui é 12 e que aqui é 12. Então, eu vou chamar isso daqui de Y, tá? E aqui de X, que é o valor que eu quero descobrir. E aqui é 12, por quê? Porque é o lado oposto a esse. E aqui era uma folha retangular, então se aqui é 12, ali é 12 também. O que acontece? O Y aqui mais esse 12 tem que ser igual a 18, porque ele é oposto a esse lado aqui do retângulo, certo? E a gente acha que o Y é igual a 6, certo? Então o Y aqui é igual a 6. E aí, galera, é só aplicar Pitágoras, né? Pitágoras vai ficar x² igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado igual a 180, resolvendo x igual a 6 raiz de 5, alternativa C, beleza? Exercício bem tranquilo esse daqui, beleza? Então vai. Exercício 7. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O que é um concêntrico? Eles possuem o mesmo centro. O centro está no mesmo lugar das duas circunferências, certo? O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos, A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16 metros. Aí ele mostra o desenho aqui. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi. Então, pessoal, esse exercício aqui você tem que ter uma sacada, beleza? Vamos lá, eu fiz o desenho aqui para vocês, né? Então tem o círculo maior, tem o círculo menor. Aqui é o chafariz e aqui seria o passeio que ele está falando, beleza? Aí ele traçou uma reta aqui, A até B, e tangencia o círculo aqui, certo? Aí como ele tangencia o círculo aqui, por propriedade de reta inscrita, a gente vai ter que aqui vai dividir na metade essa reta aqui, beleza? Então aqui vai ser 8, aqui vai ser 8 e aqui vai ser Rzão, que é o raio do centro até o final do passeio. E aqui vai ser Rzinho, que é o raio do chafariz, certo? Então a gente vai aplicar um Pitágoras. R² igual a Rzinho quadrado mais 8 ao quadrado, certo? Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Beleza? Aí, a gente vai achar que Rzão ao quadrado menos Rinho ao quadrado vai ser igual a 64, beleza? A área a ser pintada será a diferença entre a circunferência maior para a menor.
Portanto, a área da circunferência maior, que é π vezes r ao quadrado, menos π vezes r ao quadrado, vai ser igual à área que ele quer ladrilhar do passeio. Só que se a gente colocar o π em evidência, colocando π em evidência, vai ficar r quadrado menos r ao quadrado. E olha só o que a gente achou aqui, fazendo Pitágoras, que o r ao quadrado menos o r ao quadrado é igual a 64. Aí a gente só joga aqui e substitui. Vai ficar a área igual a π vezes 64. Então, a área vai ser 64π. Alternativa D. Beleza? Aqui. Foi? Esse exercício você tem que ter essa sacada de visualização, né? Que você não vai conseguir achar o valor do R, você não vai conseguir achar o valor do R. Só que em função deles, você consegue achar que o raiozão ao quadrado menos o raiozinho ao quadrado vai dar 64. E aí você vai substituir aqui, beleza? É isso, nesse exercício. Então a gente vai pro 8 agora. O 8 é um exercício da FUVEST, tá? É um exercício mais elaboradinho um pouquinho mais trabalhosozinho, mas é tranquilo de se resolver também. Vamos lá. O mapa de uma região utiliza a escala de 1 para 200 mil. A porção desse mapa contendo uma área de preservação permanente, APP, está representada na figura na qual AF e DF são segmentos de reta, o ponto G está no segmento AF, o ponto E está no segmento DF, AP e G é um retângulo e BCD é um trapézio. Aí ele coloca o desenho para vocês aqui, beleza? Então ele joga o desenho para vocês aqui, né? E aí tá tudo aquilo que ele escreveu. E aí ele fala: AF igual a 15, AG igual a 12, AB igual a 6, CD igual a 3, DF igual a 5 raiz de 5. Indicam valores em centímetros no mapa real. Então a área APP é. Ele quer saber qual que é a área na realidade, que ele tá pedindo em quilômetros quadrados aqui, certo? Dessa área aqui toda. Beleza? Eu desenhei pra gente aqui na resolução, mais uma vez, ok? Aqui eu cheguei a prolongar aqui para formar um quadradão, só que nem precisou na real. Você só precisava desse triângulo aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, eu marquei aqui o que ele tinha colocado, né? AG igual a 12, B igual a 12, AB igual a 6, consequentemente G igual a 6. Aí ele colocou que o DF era 5 raiz de 5, o CD era igual a 3, certo? Aí eu coloquei a escala aqui para eu lembrar depois, tá? E aí eu comecei a fazer um Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, GFE, certo? Então aqui, ó, EF, essa reta aqui, tá? EF ao quadrado vai ser igual a 3 quadrado, um cateto, mais 6 quadrado, outro cateto aqui, certo? EF igual a 3 raiz de 5, ou seja, EF 3 raiz de 5. Como ele fala que DF é 5 raiz de 5, então DE vai ser 2 raiz de 5, beleza? Então tá bom. Agora a gente tem o que? Tem esse valor inteiro aqui e esse valor aqui. E aí vocês enxergam que tem esse triângulozão aqui e tem esse triângulozinho aqui. Eles são triângulos semelhantes. Por quê? Porque eles têm o mesmo ângulo aqui. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo aqui. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, como eles têm todos os ângulos iguais, consequentemente eles são semelhantes, tá? Tem outras formas de provar que eles são semelhantes, mas isso daí é o mais simples, beleza? Então tá bom. Por semelhança de triângulos, temos que 3 raiz de 5, então 3 raiz de 5 está para 5 raiz de 5, então esse lado está para esse ladozão, assim como o 6 aqui, certo? Está para 6 mais y, eu chamei essa altura aqui de y, certo?
fazendo aqui a semelhança, então, vai dar y igual a 4 centímetros, certo? Então, eu descobri que o y aqui é igual a 4, beleza? Vamos lá, eu escrevi aqui para vocês. A área de trapézio é calculada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, beleza? Portanto, é só passar para a dimensão real e calcular a área dos dois trapézios. Quais dois trapézios? O trapézio ABEF e o trapézio CDEB, beleza? Então, a gente vai fazer aqui, ó. A escala está de 1 centímetro do mapa para 200 mil centímetros da vida real, certo? Se eu cortar esses dois zeros, ele vai dar em metros. Se eu cortar esses dois zeros, então vai dar 2.000 metros. Se eu cortar esses 3 zeros, vai dar 2 quilômetros. Então, 1 centímetro do mapa equivale a 2 quilômetros da vida real. Foi o que eu escrevi aqui, beleza? Aí, convertendo, AF vai ser 30 km, BE vai ser 24 km, AB vai ser 12 km, CD vai ser 6 km e o Y que a gente descobriu vai ser 8 km, beleza? Então, a área total vai ser a área do trapézio ABEF mais a área do trapézio BCDE, beleza? A área do total, então, vai ser 30, que é a base maior, mais 24, que é a base menor, dividido por 2, vezes a altura, que era 12 km, beleza? Mais o outro trapézio, que é 24 km a base maior, 6 a base menor, dividido por 2, vezes 8, que é a altura, vai dar 444 km quadrados. Alternativa E. Beleza? Foi. Esse exercício é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais complicado, mas é isso. Exercício 9, então, agora. Duas vilas da zona rural de um município localizam-se na mesma margem de um trecho retilíneo de um rio. Devido a problemas de abastecimento de água, os moradores fizeram várias reivindicações à prefeitura, solicitando a construção de uma estação de bombeamento de água para sanar esses problemas. Um desenho do projeto proposto pela prefeitura para a construção da estação está mostrado na figura a seguir. No projeto estão destacados os pontos R1 e R2, representando os reservatórios de água de cada vila, e as distâncias desses reservatórios ao rio. Os pontos A e B, localizados na margem do rio, respectivamente mais próximos dos reservatórios R1 e R2. O ponto S, localizado na margem do rio, entre os pontos A e B, onde deverá ser construída a estação de bombeamento. Então, ele coloca o desenho aqui, que eu desenhei de novo para vocês também na resolução. E aí, com base nesses dados, para que a estação de bombeamento fique a uma mesma distância dos dois reservatórios de água das vilas, a distância entre os pontos A e S deve ser D. Então, vamos lá. Desenhei para vocês aqui de novo, né? Então, vamos lá. Ponto A, ponto B, o ponto S. Aí, eu chamei de X aqui, já que é a distância que ele quer saber. O R1, que é o reservatório de uma cidade, o R2, que é o reservatório de outra cidade, e ele fala que tem que ser a mesma distância, ou seja, aqui tem que ser igual a esse, certo? Aí ele fala que esse reservatório está a 1 km do rio, esse daqui está a 4 km, e a distância entre A e B, aqui ele fala que é 4 km. Logo, se a gente chama aqui de X, aqui vai ser 4 menos X, certo? Então, basicamente, o desenho está aí e a gente acabou de montar o desenho de acordo com as informações do enunciado. Aí eu coloquei para vocês aqui. Para ter a mesma distância, as hipotenusas, ou seja, esse daqui e esse daqui, tem que ser iguais, certo? Então, aplicando Pitágoras, a gente tem... Eu vou aplicar Pitágoras, só que em vez de aplicar Pitágoras para os dois lados, eu vou juntar os Pitágoras, ou seja, esse lado não é igual a esse? Então, o que acontece? Se eu montar aqui, ó, eu vou fazer esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, tem que ser igual a esse lado ao quadrado, certo? E eu vou fazer a mesma coisa nesse daqui, esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado tem que ser igual a esse. Ou seja... 1 ao quadrado mais x ao quadrado tem que ser igual a 4 menos x quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Eu já fiz direto aqui,
certo? Eu nem usei esse lado aqui, eu só igualei os dois Pitágoras. Aí ficou x quadrado mais 1 quadrado igual a 4 menos x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 1 igual a 16 menos 8x mais x quadrado mais 16. 8x igual a 31. Se você fizer essa continha aqui, vai dar x igual a 3.875 km. Alternativa C. Certo? É um exercício bem simples e de resolução simples. Beleza? 10. Seja ABCD um retângulo cujos lados têm as seguintes medidas: AB igual a CD 6 cm e AD igual a BC igual a 1,2 cm. Se M é o ponto médio de AB, então o raio da circunferência determinada pelos pontos C, M, D médio. Então vamos lá. Tá vendo que esse exercício aqui é da VUNESP? Eles não colocam o desenho para você, ou seja, é bom você desenhar para você entender o que está acontecendo. Eu desenhei para vocês. Como que eu comecei o desenho? Eu comecei o desenho com um retângulo, certo? O ABCD. Aí ele fala que aqui é igual a 6. Portanto, se o M é ponto médio, aqui é 3 e aqui é 3. Aí ele fala que BC é 1,2. Beleza? Aí ele fala que DMC forma uma circunferência, ou seja, um arco de circunferência, na verdade, né? Então a gente faz esse arco de circunferência. E aí a origem, o centro da circunferência vai ser aproximadamente aqui. E isso daqui vai ser equivalente ao raio. O centro até o M vai ser o raio. O centro até o C vai ser o raio, beleza? E aí a gente vai ter um triângulo aqui, ó. Em que essa medida aqui, ó, até aqui, vai ser o raio menos 1,2, que é a altura de BC, que seria esse restinho aqui. E esse lado aqui vai ser 3, porque aqui é o ponto médio, então é metade. Até aqui vai dar 3. E aqui vai ser o raiozão, certo? Aí simplesmente a gente só aplica o Pitágoras. R² igual a 3 ao quadrado mais R menos 1,2 ao quadrado. R² igual a 9 mais R² menos 2,4R mais 1,44. 2,4R igual a 10,44. Se você fizer a continha, vai dar R igual a 4,35. Alternativa A. Tá vendo que é um exercício simples de se resolver? Você apenas aplica um Pitágoras. Só que você tem que desenhar e entender o seu desenho, beleza? Por isso que é importante levar régua no dia da prova, tá? E usá-la, tá? Então, vamos pro 11 agora. Já tá acabando. Exercício 11. Para trocar uma lâmpada, Roberto encostou uma escada na parede de sua casa de forma que o topo da escada ficou a uma altura de 4 metros. Enquanto Roberto subia os degraus, a base da escada escorregou por 1 metro, tocando um muro paralelo à parede, conforme a ilustração abaixo. Refeito do susto, Roberto reparou que após deslizar, a escada passou a fazer um ângulo de 45 graus com o piso horizontal. Ele faz o desenho, que eu desenho para vocês de novo, e pergunta qual que é a distância da parede ao muro. Então, vamos lá. Desenhei para vocês aqui, certo? Então, de início, a escada estava a uma altura de 4 metros, beleza? A escada eu chamei de Y, o tamanho dela, o comprimento dela. E como aqui eu chamei de X, que é a distância que eu quero descobrir, que é da parede até o muro, aqui vai ser x menos 1, já que aqui era a distância mais 1 metro do que estava antes, né? Então, aqui é menos 1 metro do que tem a parede. Foi? Aí, por Pitágoras, a gente vai fazer a mesma coisa daquele exercício anterior. O y aqui não é o mesmo y que aqui, e os dois não são hipotenusas. Então, a gente vai igualar, só que já vai igualar direto. Já vai colocar aqui, ó, 4 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Foi? Eu igualei os dois Pitágoras porque os dois aqui são y. Beleza?
Aí já igualei direto aqui. 16 mais x quadrado menos 2x mais 1 igual a 2x quadrado. X quadrado mais 2x menos 17. Aí você faz o Bhaskara, certo? O Bhaskara vai dar x igual a menos 1 mais 3 raiz de 2, ou x igual a menos 1 menos 3 raiz de 2. Só que, novamente, como a gente está trabalhando com distância, não pode ser número negativo. Portanto, a resposta vai ser isso daqui. Menos 1 mais 3 raiz de 2, que no caso das alternativas, estava 3 raiz de 2 menos 1, que é a mesma coisa. Alternativa B, beleza? Exercício simples também, tá? É só vocês entenderem como funciona a mecânica do exercício. E aí é isso. Vamos para o exercício 12 da UFMS 2019, ou seja, o ano passado. Uma nova liga metálica maleável foi desenvolvida pela indústria da construção civil a fim de obter novos designs. Uma das maneiras de produzir esses novos modelos a partir de uma barra circular é colocá-la com uma prensa e comprimi-la conforme o esquema a seguir. Suponha que a parte superior e inferior da prensa sejam perfeitamente paralelas e que as partes curvas da nova barra obtida sejam semicircunferências com metade do diâmetro da face circular original. Suponha ainda que o perímetro permanece inalterado em relação ao círculo original da barra. A razão da área da face comprimida pela área da face circular da barra original é igual a... Então vamos lá. Exercício 12. Esse exercício era um pouquinho mais difícil. Eu acho que era... Eu achei, pelo menos, eu acho que um dos mais difíceis da lista, tá? Se não foi o mais. Então vamos lá. Ele, na verdade, ele é meio trabalhoso de fazer, não é difícil, né? Então tá, a gente tem uma circunferência de raio Rzão, beleza? E aí a gente esmaga ela, aí vai ter dois lados paralelos que vão formar, na verdade, meia circunferência desse lado, meia circunferência desse lado e esse retângulo no meio, beleza? Essa meia circunferência tem raio igual a metade do raiozão aqui, certo? Já que aqui o diâmetro dessa meia circunferência é metade desse daqui, eu posso falar que o raio dessa daqui é metade do raiozão dessa, beleza? Então tá. O perímetro desse daqui vai ser 2πr, sem segredo. O perímetro desse daqui vai ser o quê? Essa meia circunferência com essa meia circunferência, então vai dar uma circunferência inteira, certo? Então vai ser 2πr, só que o Rzinho desse daqui é igual a metade do raio da outra. Eu já vou colocar em relação ao raio da outra. Então, 2πr sobre 2, beleza? Mais x vezes r. Por quê? Porque, calma. Desculpa que eu coloquei errado. Estou multiplicando, na verdade é somando, né? Esse 2x. Isso, desculpa pessoal, aqui é 2x, tá? Porque a gente está somando esse lado aqui com esse de baixo. Então, x aqui vai dar 2x, que é o perímetro, certo? Então, vai ficar 2πr igual a 2πr sobre 2 mais 2x. Logo, a gente vai achar que o valor do x é igual a πr sobre 2. Beleza? A gente achou aqui, ó, esse valor daqui. Aí, a área da superfície comprimida vai ser πr quadrado, e aí a área comprimida, então, vai ser r sobre 2 ao quadrado, mais rzão vezes πr sobre 2, certo? E a área da superfície normal vai ser πr quadrado, área normal, beleza? Então, ele pergunta qual que é a relação, vai ser a área comprimida dividido pela área normal, certo? Então, a gente vai colocar πr quadrado sobre 4, que é fazendo a conta desse daqui, mais 2πr quadrado sobre 4, que é esse daqui, certo? Para igualar os denominadores. Dividido pela área normal, que é o πr quadrado, que a gente viu aqui, certo?
Fazendo a conta aqui vai ficar 3r² sobre 4 dividido por r². E aí, no final, a gente vai ter que a relação se dá em 3/4, beleza? Alternativa B. Foi? Pessoal, esse exercício aqui, eu gravando o vídeo agora, parece que ficou meio confuso para vocês, né? Eu vou resolver de novo e colocar o passo a passo dele, em vez de colocar... Eu pulei um monte de passo aqui, eu fui só colocando o resultado das contas, né? E eu acho que para vocês talvez fique meio confuso. Então eu vou refazer esse exercício, eu mando foto de novo para vocês, tá? Mas espero que vocês tenham entendido agora já, que aí já agiliza o lado de vocês, beleza? Mas eu me comprometo a tentar fazer uma resolução mais bonitinha para vocês entenderem melhor. Exercício 13 agora, o FMS 2018. Os triângulos são largamente utilizados na formação de treliças, pela sua rigidez, visto que para 3 valores de lado só existe um triângulo. Assim, são figuras que não se deformam. Beleza. Um estudante de arquitetura ao observar a vista frontal de um telhado conforme a figura, e sabendo-se que ele se estendia por 10 metros, ou seja, aqui o telhado ia 10 metros, eu vou tentar desenhar para vocês aqui. Imagina assim, ó, isso daqui é um telhado, entendeu? Em 3D ele ficaria aqui. Então, isso daqui seria 10 metros, beleza? É isso, 10 metros. Tá. Calculou que a área do telhado era. Então, ele quer saber a área aqui. Só que, detalhe, tem desse lado, mas tem do outro lado também. Saindo desse AB, assim como tem do BC saindo aqui, beleza? É um telhadinho, galera. Vocês têm que imaginar um telhadinho aí. Eu refiz o desenho aqui, tá? Aí eu coloquei as informações que ele deu. Ele falou que aqui o ângulo é 30 graus. Aí, se aqui é 30 graus, aqui é 60. Se aqui é 60, pelo teorema do ângulo externo, aqui é 120 graus, beleza? Só que se aqui é 120 graus e aqui esse lado é igual a esse, aqui esse mais esse tem que ser 60 graus, certo? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e aqui é 120. E aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30, porque esses dois lados são iguais. Então é um triângulo isósceles, ou seja, os ângulos da base são iguais. Então aqui é 30 também, beleza? Então a gente descobriu todos os ângulos que tem aí. Chamei isso daqui de x e chamei isso daqui de y. Foi? Ele dá que aqui é 0,5. E aí eu comecei a conta por aí. Seno de 30 graus igual a meio, certo? Isso daqui é a tabela que vocês têm que saber. Do seno de 30, 60, 45 e de 90. Beleza? Então aqui, ó, seno de 30 graus. Vai ser cateto oposto, que é 0,5, dividido pela hipotenusa, que é x. Então 0,5 dividido por x. Tem que ser igual a meio. Ou seja, x igual a 1. Beleza? Cosseno de 30 tem que ser igual a raiz de 3 dividido por 2, certo? Então, o y a gente vai achar usando o cosseno de 30, que é igual a 1,5, que vai ser tudo isso daqui, certo? E aí, lembrando que aqui é 30 graus. Tudo isso daqui é 1,5 dividido pela hipotenusa, que é y, certo? E aí a gente acha que y igual a 3 dividido por raiz de 3. Aí se você racionalizar, vai sair raiz de 3, beleza? O telhado é formado por 2 retângulos, que nem eu tentei desenhar para vocês aqui, tá? Com de lados raiz de 3, que a gente achou aqui, que o y é igual a raiz de 3, ou seja, aqui é raiz de 3 e aqui é 10. Como é um retângulo, 10 vezes raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3. Só que como tem desse lado e tem desse lado, vai ficar 20 raiz de 3, beleza? Tranquilo esse exercício também, tá? Então, vamos para o exercício 14.
da Unesp. Os polígonos Sol e Lua são triângulos retângulos isósceles congruentes. Ou seja, eles têm dois lados iguais e os dois triângulos são iguais. Tem o mesmo tamanho, mesmos ângulos e tudo mais, beleza? Os triângulos retângulos brancos no interior de Sol são congruentes, assim como também são congruentes os triângulos retângulos brancos no interior da Lua. Ok, ele está falando para você que esses triângulos são iguais e que os triângulos aqui dentro do desenho são retângulos, beleza? Então aqui é um triângulo retângulo. E aqui também é um triângulo retângulo, assim como todos os brancos aqui, beleza? Cara, esse exercício aqui, se você bater o olho, você resolve muito rápido. Por quê? Ele tá pedindo aqui agora, ó. A área da superfície em amarelo, que é... Eu imprimi os negócios aqui em casa, só que eu acho que tava acabando algumas tintas, então... Eu sou daltônico também para ajudar. Então, esse daqui é o amarelo, tá? E esse daqui, teoricamente, se tivesse tinta certa na impressora, seria o azul, beleza? Então tá. Ó, a área da superfície em amarelo e a área da superfície em azul estão na mesma unidade de medida. Se x é o número que multiplicado pela medida da área da superfície em amarelo resulta a medida da área da superfície em azul, então x é igual a... Então ele quer saber que número multiplicado pela área em amarelo dá a mesma quantidade da área pintada na azul, entendeu? Então, o que é um jeito rápido de se resolver? Tá vendo que os triângulos são todos iguais? Então, beleza, vamos contar quantos triângulos tem pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de um total de 13, de um total de 9 triângulos, beleza? 6 nonos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pintados de 16, porque aqui tem 3, 4, 5, 6 não pintados. Então, 10 mais 6, 16, 10, 16, beleza? Então, o número x que multiplica 6 por 9 tem que ser igual a 10 por 16, que vai ser x igual a 9 vezes 10, 6 vezes 16 vai dar x igual a 15 vezes 16. Pronto, você resolveu o problema. Tem outras formas mais bonitas de se resolver? Tem, mas você tem que lembrar que o vestibular tem que ganhar tempo, beleza? E é uma maneira bem simples de se resolver, tá? Por que você consegue fazer isso? Porque os triângulos são iguais, tá? O Sol e a Lua, esses triângulos são iguais, tem o mesmo lado, o mesmo tudo. Estão na mesma unidade de medida, ele frisa isso no enunciado, tá? E os triângulos dentro deles são iguais, tá? Todos eles, beleza? Então, vamos para o exercício 15. Na figura, o losango FGCE possui dois lados sobrepostos aos losangos ABCD. E sua área é igual à área indicada em verde. Se o lado do losango ABCD mede 6 centímetros, o lado do losango FGCE mede. Tá, vamos lá. Desenhei pra gente aqui de novo. Ele chamou aqui de 6 e aqui eu vou chamar de x, certo? E aí, portanto, que é 6 menos x. Eu fiz uma graça aqui, tá? A área do triângulo você pode calcular por essa fórmula, não sei se vocês lembram. Meio vezes A vezes B vezes seno alfa, certo? Então, aqui é um lado do triângulo, aqui é outro. No caso, como é um losango, os lados vão ser iguais do triângulo, tá? E aí, é só você meio que calcular, digamos, 2 vezes esse valor. Por quê? Porque você traça essa reta aqui, você vai ter esse triângulo, certo? E você vai ter esse triângulo. Então, vão ser 2 triângulos iguais. Ou seja, você vai calcular a área desse triângulo e multiplicar por 2. Ou seja, esse daqui vezes 2. Aí você vai achar a área do losango, certo? Então, a área do losango ABCD
vai ser a área igual a meio vezes 6, que é um lado, vezes 6, que é o outro lado do triângulo, vezes o seno alfa, que a gente colocou aqui, vezes 2, porque são dois triângulos, certo? Então, a área do triângulo do losango ABCD é 36 alfa, certo? 36 seno de alfa, tá? Então, a área do losango FGCE é metade do outro. Por quê? Porque ele fala que isso daqui, a área do FGCE, é igual à área que sobrou do ABCD. Se ele é igual a essa daqui, isso daqui é metade do ABCDE, certo? Então, a área do FGCE é 18 vezes seno alfa. E aí a gente vai calcular a área do FGCE. Então vai ser, como a gente chamou de x o lado dele, vai ser área igual a meio vezes x vezes seno alfa vezes 2. Isso daqui tem que ser igual a 18 seno alfa. Aí vai cortar seno alfa com seno alfa, vai ficar x quadrado igual a 18, vai dar x igual a 3 raiz de 2. Novamente vai dar um resultado negativo, mas como a gente está trabalhando com distância, o negativo a gente vai descartar. Então vai ficar a alternativa E. Beleza, pessoal? Então, galera, aqui foi mais uma explicação de uma lista de exercícios que a gente passou de matemática, de geometria plana, tá? Espero que vocês tenham conseguido absorver. Eu fiquei devendo o exercício 13, se eu não me engano, que eu achei que poderia ser melhor explicado. Eu vou tentar resolver e deixar mais bonitinho, mais fácil de vocês entenderem, beleza? Que eu acho que foi dos exercícios o mais difícil, tá? Que mais? Desculpa pela atrapalhada aí, porque eu tava gravando com uma mão, tentando explicar com a outra, e ao mesmo tempo eu tinha que pensar para falar certo com vocês, tá? Um detalhe muito importante dessa lista de geometria, tá? A resolução que eu tô mandando para vocês é uma resolução que eu tentei fazer de uma maneira que, se vocês pegassem apenas a resolução sem vocês olharem o vídeo, vocês conseguiriam entender, certo? No Enem, você não vai de jeito nenhum fazer a resolução do jeito que eu fiz aqui, tá? A resolução que eu fiz aqui seria para uma prova escrita, tá? Então, para você que vai prestar FUVEST, Unesp, Unicamp, Unesp, por exemplo, aqui em São Paulo, que é as que eu conheço, que tem prova escrita, que não é só prova de múltipla escolha, que nem o Enem, você vai ter que responder da maneira que eu fiz aqui no papel e que eu gravei para vocês, tá? Se você for fazer uma prova dissertativa, você vai ter que resolver a prova dessa maneira que eu fiz, inclusive fazer os desenhos do exercício. Mesmo que ele já tiver desenhado no enunciado, você desenha no cartão de respostas também, tá? Porque até fica mais fácil de você provar as coisas para o corretor, você não precisa ficar escrevendo muito, entendeu? Se você for fazer uma prova escrita, atente-se também aos sinais, que nem eu uso muito, portanto, economiza a linha para vocês, tá? Sinal de semelhança, sinal de igualdade, ou conectivos lógicos e tudo mais, isso daí ajuda muito na matemática, tá? E o que eu queria realmente frisar é o que eu já falei mesmo, é que, tipo assim, no Enem você não vai fazer essa resolução que eu fiz aqui, tá? Você vai bater o olho e vai já no rascunho mesmo fazer as contas rapidinho e resolver. Aqui é mais um guia para vocês entenderem, que se vocês tivessem alguma dificuldade no exercício, travassem, não estavam entendendo o que vocês tinham que fazer, tá? Mas com o tempo, as coisas que a gente fez aqui nesses exercícios, que se tornem coisas que vocês consigam fazer mentalmente, às vezes, ou até mais rápido, certo? Não precisa escrever passo a passo o que você fez, beleza? Eu acho que é isso, galera. A aula de hoje é bem curtinha mesmo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, eu faço uma resolução para vocês diferente. Na matemática, eu sempre falo, quando eu dou aula de matemática, é importante vocês conseguirem fazer os exercícios com mais de uma maneira diferente. Eu apresentei apenas uma maneira para vocês aqui. Fica o desafio, se vocês quiserem fazer
tentar achar uma solução diferente para os exercícios que eu fiz, tá? Eu acredito que os que eu fiz sejam as maneiras mais rápidas, mas às vezes aparece alguma maneira bem mais rápida do que a que eu fiz, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Curte o vídeo aqui e mostra para os seus amigos aí o canal do cursinho que está crescendo e está ficando bom, está ficando legal, tá? E é isso, obrigado por tudo aí e é nóis, até mais.